E aí pessoal, bom dia, todo mundo animado? Então, hoje eu precisei também participar com vocês da aula por videoaula e nós vamos dar continuidade do trabalho que começamos na semana passada. Tá? Nós estamos trabalhando a apostila, estamos na frente um, que é a parte de termologia, nós estamos no módulo 2. Então lembrando, módulo um e módulo 2 trabalham escalas termométricas. E mais especificamente, módulo 2, nós trabalhamos como montar uma nova escala termométrica ou uma escala termométrica arbitrária, através de razão e proporção. E também aprendemos a trabalhar com variação de temperatura. Né? Então vamos lá. Nós paramos na questão número 3, tá? Então vocês podem dar uma olhadinha, uma acompanhada aqui na apostila, que é a questão número 13. Ela está, vamos trazer a página aqui, né? Página 116, ó, tá? Então vamos trabalhar lá neste campo aqui que tem um espaço para a gente resolver. Então, ó, Olimpíada Brasileira de Física, modelo Enem. Um trabalho recentemente publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física destaca um refrigerador termoelétrico Peltier, usado para estabilizar um feixe de laser em experimentos didáticos. Revista Brasileira de Ensino de Física, volume 36, número 1, 1308, de 2014. O trabalho destaca um experimento em que é montado um sistema de estabilização de laser, ou de um laser de diodo mantido a temperatura controlada e estabilizada com materiais de baixo custo. Aí, ó, destacando o controle da temperatura, imaginemos que no experimento registra-se uma variação de temperatura, ó, variação, essa palavra aqui, gente, ó, muita atenção, né? Uma variação de temperatura de 90 graus Fahrenheit e que você tivesse de obter essa informação na escala Celsius. Qual alternativa fornece essa variação de temperatura? Então, quando a gente trabalha com variação, lembrando, ó, variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Quando a gente trabalha com variação, essa formulinha, como a gente quer Celsius e Fahrenheit, então vamos trabalhar essas duas aqui, ó, de tal forma que eu vou descobrir a variação de temperatura em Celsius, ó, colocando aqui o valor da variação de temperatura em Fahrenheit, que são 90, segundo a questão aqui, ó, tá vendo? Sobre 9. Então, variação de temperatura em Celsius é igual a 90 sobre 9 dá 10, vezes 5, que multiplica em cruz, 50 graus Celsius. Ou seja, enquanto a escala Fahrenheit varia 90 graus, a escala Celsius varia 50 graus, alternativa E é a alternativa correta, tá? Então, muita atenção para essa pergunta que é feita aqui. Se perguntar qual é a temperatura, então tem que usar Tc sobre 5 igual Tf menos 32 sobre 9 igual Tk menos 273 sobre 5. Isso aqui é absoluto, valor absoluto. Então, se falar qual é a temperatura, usa estas relações. Se falar variação, tem que usar essas daqui, de delta, tá bom? A alternativa, então, correta é a alternativa E, pessoal. Tudo bem? Vamos para a próxima. Se ficar alguma dúvida, manda no WhatsApp para mim, tá bom? Ou volta um pouquinho o vídeo para que você possa assistir novamente, tá? Vamos lá. Questão número 4, na sequência. Considere os valores das temperaturas em graus Celsius e graus Fahrenheit para os pontos fixos da água sob pressão normal indicados na tabela. Então, ponto de ebulição, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit, ponto de fusão, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit. Até aqui são informações dadas para que a pessoa possa montar, caso não lembre, para ela montar a relação entre as escalas termométricas. Porém, aqui vem a pergunta, de novo, com muita atenção, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Para uma variação, olha lá, de 10 graus Celsius
a variação correspondente Fahrenheit é quanto? Então é aqui que muita gente erra, porque quando fala variação, ó, delta Tc sobre 5 é igual a delta Tf sobre 9, tá? Então, ó, a variação em Celsius é 10, fica 10 sobre 5, porque aqui entrou 10, ó, a variação em Celsius é igual a delta Tf sobre 9, né? Então, ali, ó, 10 sobre 5 dá 2, vezes 9 que sobe, 18. Então, a variação de temperatura em Fahrenheit é 9 vezes 2, que são 18 graus Fahrenheit, tá? Então, a alternativa certa é a B, tá bom? Muita atenção, tá? A palavra que vem aqui na questão. Se vier perguntando qual é a temperatura equivalente a 10 graus Celsius na escala Fahrenheit. Se for a temperatura, é um valor da temperatura que equivale a esse valor. Se falar para uma variação de 10 graus Celsius, quanto varia em Fahrenheit? Né? Então aí usa o delta, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda também lá no WhatsApp, tá bom? Vamos tirando essas dúvidas. E aí a quinta questão, está aparecendo aí para vocês, diz assim: analise a tabela a seguir que mostra a relação entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, estabelecidas a pressão normal no nível do mar. Então até aqui, ó, tudo igual ao anterior. Acrescentou a escala Kelvin. Vale lembrar, gente, Kelvin não existe grau Kelvin, tá? É graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Então 373 Kelvin, 273 Kelvin. Aqui é 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit, tá? Caso, ó, a pergunta de novo, caso que a variação, olha lá, de temperatura medida na escala Celsius seja de 45 graus, é correto afirmar que as variações observadas nas escalas Fahrenheit e Kelvin serão respectivamente iguais a quanto? Bom, gente, em Celsius e Kelvin a variação é a mesma, tá? Então, se 45 em Celsius, eu tenho essas opções aqui só, ó, B ou E, que é 45 em Kelvin. Você vai falar, como que o professor sabe disso? Ó, vamos colocar aqui, ó, variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Tá vendo? Em Kelvin e Celsius, se nós igualarmos essas duas, essa aqui e essa aqui, ó, elas vão cortar os 5. E sobra que a variação em Celsius é igual em Kelvin, porque elas são escalas de 1 para 1. Agora, essa escala aqui, em relação às outras duas, é de 1,8. Enquanto aqui eu tenho acréscimos de 1 grau na escala Celsius, eu tenho acréscimos de 1,8 na Fahrenheit, proporcionalmente à anterior, tá? Então, por isso que eu sei disso. Mas vamos calcular. Então, pega 2 a 2, eu vou pegar essas duas primeiras, ó. Primeiro, então Celsius é 45, então eu substituir ali, ó, 45 sobre 5. Substituir aqui 45, ó, igual a delta TF sobre 9. 45 sobre 5 é 9, igual a delta TF sobre 9. Multiplica em cruz, ó, delta TF vai dar 9 vezes 9, 81 graus Fahrenheit, tá? Bom, como aqui está na forma de teste, só tem 81 na B, já daria para resolver aqui, ó, chegar à conclusão que é a B. Mas, confirmando, ó, delta TC sobre 5 é igual a delta TK sobre 5. Corta aqui o 5, né, ó. Sobra que delta TC é igual a delta TK, e como o TC é dado de 45, então dá 45 Kelvin. Portanto, confirma que é a B mesmo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Tá? Essa é a finalização da nossa aula de escalas termométricas, tá? É necessário treinar muito para que vocês fiquem bons nisso, tá bom? Por isso fazer os TCs. Se achar que os TCs não são suficientes, não foram suficientes para que vocês gravassem as expressões, a forma de resolver, peguem outras questões na internet, é só colocar lá, lista de exercícios, escalas termométricas. Pode pedir para mim, eu separo uma lista
mando, sem compromisso, para você treinar para vestibular, sem ter que entregar. Entregar é tarefa. O que vai além disso vai do projeto de vida de cada um de vocês, né? Tem gente que quer estudar mais, vai prestar um vestibular mais concorrido, né? Se bem que seria bom que todos estudassem o máximo possível, né? Para ter um amplo conhecimento, tá? Bom, terminando esta aula, nós vamos agora já aproveitar esse tempo e começar o módulo 3 da frente 1, que vai tratar de calorimetria, tá? Então nós vamos direto lá para a apostila, ó, módulos 3 e 4, calorimetria, módulo duplo, né, vai tratar do mesmo assunto. Nós podemos ver aqui algumas perguntas interessantes no começo deste módulo, né? Como, por exemplo, quais são as coisas e os fenômenos relacionados com aquecimento e com resfriamento? Se nós pararmos para pensar, né, seria legal agora a gente estar conversando, vocês participando, falando um pouco do que vocês pensam, mas muitas coisas vêm à cabeça, não vem? Só na cozinha de casa, por exemplo, tem fogão, micro-ondas, não é? Que é aquecimento, tem a geladeira que tem resfriamento, né? Tem o ar-condicionado da casa, resfriamento, as geladeiras em geral, resfriamento, neve, vamos pensar assim, né? Gelo, resfriamento, aquecimento, sol, uma fogueira, a chama do fogão. Então, nós temos muitos fenômenos que nos cercam, que tem aquecimento e resfriamento, tá? E aí vem na sequência, o cobertor é uma fonte de calor? Discutimos isso na última aula, né? Tem gente que fala, vamos pegar um cobertor quentinho lá no guarda-roupa. O cobertor não está quente, né? Ele está frio. Mas aí, quando eu coloco sobre o corpo, eu dificulto a passagem do calor do meu corpo para o ambiente. Então, e ele é um isolante térmico, tá? E aí ele dificulta a passagem de calor. Então essas perguntas são boas reflexões, vocês vão ter que fazer a leitura deste módulo, né? Mas nós vamos direto aos pontos mais importantes, tá certo? Quais são esses pontos mais importantes? No estudo da calorimetria, nós temos que entender o que é calor e o que é temperatura. Essa revisão nós já fizemos nas aulas da semana passada, tá? Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, energia envolvida em processos térmicos que esteja migrando de um corpo para o outro, né? E temperatura é uma medida relativa da agitação molecular, tá? Bom, primeira coisa que a gente estuda aqui, ó, é sobre o rendimento de uma máquina térmica. Se bem que a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, pegar uma lousa em branco aqui, ó, e nós vamos colocar isso. O que é o rendimento? Para começar, já que está na nossa apostila, rendimento é o quanto da energia aproveitada da fonte, que foi absorvida dessa fonte. Esse rendimento, olha só, normalmente a gente usa para rendimento a letra, essa letra aqui, ó, eta, aparece um M. Rendimento vai ser trabalho por calor. O que significa isso? Trabalho por calor. Isso aqui, trabalho, é a energia utilizada para realizar alguma tarefa. Exemplo, num carro, se nós temos um carro, o trabalho serve para gerar movimento, né? Se nós temos uma usina hidrelétrica, o trabalho quem realiza é a água, né? Que realiza o trabalho de girar a turbina. E o calor é o que nós conseguimos da fonte térmica, tá? Então isso aqui é da fonte térmica. Bom, por que a gente está falando disso aqui? Então, obviamente, isso aqui vocês devem estar anotando no caderno, né? Vocês devem ter colocado lá módulo frente 1, módulos 3 e 4, calorimetria, a data de hoje, 23 de fevereiro, né? E aí coloca rendimento. Por que nós estamos estudando isso? Olha lá, o automóvel produz calor no motor e realiza um trabalho. No dia a dia nosso, nós temos muitas formas de energia, tá? O Sol é responsável por quase toda a energia que utilizamos. E por quê?
Só se a gente pensar só o alimento, né? Só o alimento, por exemplo, a base nossa alimentar é vegetal e animal. Só que o animal come vegetal e o vegetal precisa de fotossíntese. E nós precisamos comer vegetais e também podemos comer carne animal, proteína animal. Então, tudo isso, se não tiver o sol, não tem a fotossíntese, não tem planta. Bom, aí vamos para um tempo posterior. Não tem planta, em milhões de anos não se tem nenhum petróleo, por exemplo, né? Por conta da decomposição, não se tem o carvão mineral, e aí, consequentemente, nós temos aí várias fontes de energia comprometidas, tá? Falando um pouco aqui de física e laboratório, né? Vem o conceito de calor específico sensível da água. É o primeiro ponto que chama a atenção, que nós temos que nos dedicar agora a entender, tá? O que é o calor específico sensível e depois entender que existe um calor sensível e um calor latente, tá? Posteriormente, capacidade térmica de um corpo, né? Também. E aí finalizamos esses dois módulos. Eu vou explicar para vocês de uma maneira resumida. Primeiramente, vamos entender que existem calores específicos, sensíveis, médios para cada substância química ou composto químico que existe. Então vamos dar uma olhadinha aqui, comparar alguns metais como o ouro, né, ó. O ouro, o chumbo, tem lá 0,03 calorias por grama grau Celsius. Você vai falar, vixe, que coisa estranha essa unidade? Vamos entender já já. Depois vem mercúrio, prata, que são metais, cobre, ferro, metais. Aí vem querosene, já sobe para meio, 0,5. E água, 1. Então veja a diferença. Os metais em geral têm calores específicos muito baixos. Isso vai caracterizá-los como condutores, bons condutores térmicos. E a água aqui tem 1 de calor específico, né? Que a água se caracteriza como mau condutor térmico, tá? Vamos entender então o que vem a ser o calor específico, tá? O sensível. Então vamos lá. Se a gente entender isso, a nossa aula está resolvida, tá? Então, calor específico. Normalmente, a gente chama só de calor específico, mas existe o sensível aí também como nome técnico. É a letra C minúscula para representar essa característica. Bom, o que é o calor específico sensível? Trata-se, olha só, da quantidade, quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama de uma substância ou um elemento químico. Então, vou colocar de uma substância. Você vai falar assim, complicado, professor? Não é. Veja só. O calor, para a gente calcular, o calor é massa vezes calor específico sensível vezes variação de temperatura. Então, ó, o calor que é medido em calorias é igual a massa que nós medimos aqui em gramas. Depois a gente vai falar do sistema internacional também. Vezes calor específico vezes variação de temperatura. A variação de temperatura, deixa eu dar um espaço aqui, ó. Variação de temperatura. O que acontece?
A variação de temperatura vai ser medida em graus Celsius, tá? Bom, sobra o calor específico aqui no meio. O calor específico está aqui, ó, tá? E qual é a unidade do calor específico? Então, calor específico para que dê caloria aqui no calor, veja o que é necessário. Nenhum aqui tem caloria, nem grama, nem grau Celsius. Então eu vou multiplicar com isso aqui. Então eu preciso ter o quê? Calorias aqui em cima, ó, dividido por gramas e graus Celsius. Por quê? Porque eu vou cortar esse grau Celsius com esse, vou cortar aqui grama com grama e vai sobrar caloria igual a caloria. Não entendi nada, professor. Não tem problema. Resumindo, vamos colocar aqui um quadrinho, destacando a nossa expressão que nós vamos usar exaustivamente nos próximos módulos, tá? E vou fazer uma explicação aqui ao lado. Porque eu vou isolar o calor específico nessa expressão, ó. Se eu segurar o C de um lado sozinho, vai passar, do lado de lá tem calor, aí ó, e vai passar dividindo massa vezes variação de temperatura. Aí fica mais fácil da gente entender a unidade. Por quê? Qual é a unidade de calor? Medido em calorias. Qual é a unidade de massa nesse sistema que a gente está usando? Gramas. Qual é a unidade de variação de temperatura? É graus Celsius. Por isso que é calorias por grama grau Celsius. Ou seja, o calor específico é a quantidade de calor em calorias necessária para variar, ó, delta, variar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de massa dessa substância. Olha o que eu escrevi? É a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. Tá? Este é o calor específico. Bom, mas como que eu vou aplicar o calor específico? Então, o calor específico ele vai determinar se é mais fácil ou mais difícil de aquecermos uma substância, se isso vai precisar de mais calorias ou menos calorias, ou seja, vai precisar de mais calor ou menos calor para elevar a sua temperatura ou não. Então vai ficar uma reflexão aqui. E ainda a história da carninha com batata, ela surgiu aqui. Porque um exemplo que eu dou e vou deixar para vocês pensarem, vou voltar a falar nisso depois, é como pode nós colocarmos dentro de uma panela de pressão 1 kg de batata, 1 kg de carne, com água, deixarmos ambos, né, batata e carne, dentro daquela panela pelo mesmo tempo, em cima da mesma chama do fogão, recebendo a mesma quantidade de calor. E ao tirar isso da panela, nós conseguimos, depois de um tempinho que passou, comer com mais facilidade a carne que já resfriou um pouco que a batata, que ainda está muito quente. É intrigante, não é? É daí que surgiu a brincadeira da carne com batata, né? Não é porque eu gosto de carne com batata demais, é porque esse é um exemplo e foi pegando uma fama. Mas é incrível a gente pensar nisso. Se a gente pensa, ó, saiu da mesma chama, do mesmo fogão, ficou o mesmo tempo e um está mais quente que o outro, o calor específico explica isso, tá? Então, pensa um pouco nisso, depois a gente volta a falar sobre isso. A chave aqui desses dois módulos é essa tela que vocês estão vendo agora, tá? Não vamos usar rendimento agora. Fiquem tranquilos que isso daqui, ó, nós não vamos abordar agora. É para vocês terem uma ideia que existe um rendimento desse processo, mas nós vamos focar nisso aqui, ó, a quantidade de calor, como ela deve ser calculada. Bom, tem um detalhe importante a saber que também, ó, isso aqui pode ser as calorias podem ser representadas em joules, gramas em quilogramas e a variação de temperatura em Kelvin. Isso aqui é Sistema Internacional de Medidas, tá?
importante é saber que uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules, fator de conversão entre quantidade de calor, tá? Nós vamos ver tudo isso em exercícios e eu vou propor para vocês fazer um exercício agora e deixar proposto o restante, tá? Para uma segunda aula. Então, vocês podem parar a tela para anotar caso seja necessário e eu vou seguir agora com uma questão, tá? Então, essa questão, a primeira delas, vocês podem ver que ela está ali na página 123, tá? Que é essa questão aqui, ó, a número 1 do modelo Enem, tá? Eu quero que vocês leiam, na verdade, ao invés de resolver, eu quero que vocês leiam essas questões. Vocês vão ter um tempinho agora, até a próxima aula nossa começar. Eu quero que vocês tentem resolver essas questões do módulo 3, terminando, tentem a do módulo 4, tá? E aí eu vou resolvendo com vocês, tá? Para mostrar como que resolve. Aqui não tem aplicação ainda daquela fórmula, mas a parte conceitual, tá? Depois a gente aplica aquela formulinha, a gente vai ver que não é tão difícil de se aplicar e a gente vai entender muitos fenômenos. Outro fenômeno que vocês vão entender com isso é como que de manhã eu chego à margem de uma piscina, umas 10 da manhã, o solo já está muito quente, a água está fria. E depois que o sol se põe, lá para umas 9 da noite, o solo já ficou muito frio e a água ainda está quente. Dá para entender isso. Ou então as brisas marítimas. Porque em toda a praia, no mundo todo, de manhã o vento sopra do mar para a água, da água para a terra, para a praia, e à noite da praia para a água, né? Do continente para a água. Essas explicações elas se devem ao calor específico e também à convecção térmica que nós estudaremos, tá? Então agora, moçada, foquem na página 123, 124 e em diante e façam essas questões, enquanto tem esse tempo até o próximo horário de aula nosso. E quando começar a próxima aula, já vamos começar fazendo essas questões juntos, tá bom? Até já, moçada. Valeu, hein?